Convoco o senhor secretário, vereador Marcão, da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Zé Luiz, vereador Lino Bispo, vereadora Amélia Naomi, vereador Marcão da Academia, vereador Roberto do Eleven, vereador Robertinho da Padaria, vereadora Flávia, vereador Juvenil Silvério, vereador Valdir Alvarenga e vereador Sérgio Camargo. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 62ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos os presentes que no tema regimentais a votação das proposituras será de forma simbólica. Esperemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador José Dimas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha também pelas redes sociais, boa noite aos servidores desta casa. Senhor presidente, primeiramente gostaria que a votação hoje fosse em bloco e também a inclusão de alguns documentos. Passarei a mencioná-los: indicações 3498 a 3506. E 3508 a 3522. Os requerimentos 1289 a 1294. E a inclusão também da moção 75. Peço destaques aos requerimentos 1290, 1291, 1293 e 1294. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Passaremos ao processo de votação das atas e das proposituras constantes do expediente. Em votação, as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 22 de setembro de 2020, 60ª sessão ordinária, 24 de setembro de 2020, 61ª sessão ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, o requerimento e a moção que sofreu destaque. Em votação, os requerimentos que sofreram destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. 3 votos favoráveis ao requerimento, senhor Portanto, presidente. rejeitado o documento. Em votação, os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje. 29 de setembro de 2020, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Passaremos então agora ao horário do Pinga Fogo. Primeiro orador inscrito para falar no Pinga Fogo é o vereador Lino Bispo, com tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanham pelas redes sociais, a gente traz a esta tribuna na noite de hoje um pouco da nossa caminhada, no nosso exercício do mandato de vereador, que é sempre estar ouvindo as pessoas, conversando com as comunidades, sentindo o clamor da comunidade. E é realmente muito gratificante a gente participar de todo esse contexto de informações que a gente colhe do dia a dia das pessoas na nossa cidade. E realmente é muito
prazeroso fazer isso. É estar ouvindo as pessoas e buscando fazer essa interlocução das pessoas com o poder público. E nessa noite eu trago aqui um assunto que há bastante tempo a gente vem tratando dele em nossa cidade. Desde o ano de 2008, foi interrompido ali na região do Residencial União, com o Morumbi, nos fundos da Faculdade Anhanguera, um projeto de ligação do Morumbi com o Residencial União. E logo em 2017, quando eu assumi o mandato, eu procurei levar essa demanda até a prefeitura para dizer da necessidade desta conclusão desta obra. E foi realmente um caminhar muito demorado, porque ali existe uma empresa que tinha como nome Sobraer, hoje mudou de nome, e que ela se recusou por muito tempo a estar fazendo a cessão da parte do terreno dela para que essa passagem pudesse ser concluída. Foram diversas reuniões, diversas conversas, para que essa situação pudesse ser resolvida. E eu assumi lá em 2017 o compromisso com a comunidade de estar buscando a solução desse problema, que é realmente uma necessidade grande daquela comunidade, que de fato tem essa necessidade de que essa ligação pudesse ser construída. E a prefeitura vinha numa tratativa com a Sobraer, no sentido de haver uma doação da empresa para que essa obra pudesse acontecer. Mas a empresa, ela é uma empresa estrangeira e muitas coisas é muito demorado para se definir, né? E a comunidade, então, nós organizamos o abaixo-assinado ali na comunidade, mais de 1.000 pessoas participaram deste abaixo-assinado, e nós protocolamos esse abaixo-assinado ainda em final de 2017. E foi realmente uma longa caminhada, mas estive hoje na Secretaria de Mobilidade Urbana para acompanhar o posicionamento real desse processo. Foi realmente uma disputa bastante acirrada com a empresa, que dizia uma coisa, depois fez outra, aí queria retomar de novo. Quero aqui até cumprimentar o pessoal da Secretaria de Mobilidade Urbana, que fez toda essa tratativa com muita dificuldade para chegar a um entendimento. Nós temos ali também uma entidade chamada COAL, que também passa por parte do terreno dela uma parte da via. E todo esse processo a gente construiu, fiz algumas visitas lá na COAL, e quero aqui até agradecer o pessoal da direção, que cedeu a parte deles para a prefeitura fazer a conclusão da curva da rua. E a empresa ali instalada paralelamente, ela então, entrou com o processo de desapropriação. Então, dizer àquela comunidade Residencial União, que esse processo está chegando ao final. Graças a Deus é o esforço que está sendo feito pela a secretaria para realmente esse projeto ser concluído. Então, eu quero aqui cumprimentar a comunidade do Residencial União, a comunidade do Jardim Morumbi, pela paciência que vem tendo com essa situação. Mas eu tenho certeza que, em breve, né, essa situação será resolvida, porque até a empresa que vai construir, ou seja, fazer aquele trechinho de asfaltamento daquela rua, já está no processo como ganhadora e vencedora dessa licitação. Então, eu quero aqui trazer esta informação importante para aquela comunidade, de muito tempo, que realmente o processo está chegando ao seu final. Então, isso dá para nós uma satisfação, traz para nós uma satisfação de estar sendo esse porta-voz da comunidade. E isso, para mim, é algo fundamental no exercício da vereança. É a gente fazer as conversas, ouvir as pessoas e fazer com que
a voz dessas pessoas cheguem aonde precisa chegar para os trabalhos serem realizados. Portanto, comunidade do Residencial União, parabéns a vocês pela luta. Está chegando ao final essa situação e eu tenho certeza que vai ser como um presente de Natal para aquela comunidade a conclusão desta passagem. E quero aqui também cumprimentar, né, toda a comunidade esportiva da Copa Sabadeira, que a gente vinha num processo de um torneio que iniciou antes da pandemia, e infelizmente com a pandemia tudo se parou. E realmente a gente via numa tratativa de que houvesse um protocolo de liberação, mas pelo que a gente vê, está muito difícil esse protocolo de liberação, ele chegar ao seu destino final. Mas hoje houve uma organização de que eles vão fazer, né, um torneio entre as equipes que estariam realmente participando da Copa Sabadeira. Eles vão fazer entre eles mesmo, né, um torneio para fechar aí o ano e com muita segurança, sem torcida, somente os atletas no campo. Então eu quero aqui cumprimentar todos os times que se organizaram e por força própria deles estão aí concluindo a organização de um torneio para fechar o ano. Nós sabemos o quanto o esporte é importante na vida das pessoas, o quanto o esporte traz diversos benefícios para a vida das pessoas. Então, quero aqui cumprimentar, na pessoa do Ciron e do Deivão, essa direção importante frente ao esporte amador da nossa cidade, que, de fato, faz uma grande diferença na participação social das pessoas, nesse convívio, nesse relacionamento de pessoas. Esse esporte ele consegue agregar pessoas de diversos credos, pessoas de torcedores de diversos times que se reúnem e fazem entre si essas disputas esportivas, que é muito salutar e com certeza contribui para o bem-estar das pessoas. Então, concluindo aqui o meu discurso dessa noite, eu quero aqui cumprimentar as pessoas que têm feito parte deste mandato que nós estamos aí prestes a chegar ao final dele. Estamos aí há 4 meses do final do ano, não é? Ou melhor, faltam 3 meses para finalizar o ano. Então, nós estamos aqui garantidos por mais 3 meses, né, José? Chegou dezembro, finaliza esta legislatura. E eu quero aqui cumprimentar e agradecer, primeiramente a Deus, por ter me dado forças para estar junto da comunidade e também agradecer à comunidade por esse apoio, por essa presença junto ao nosso mandato, dando então essa certeza de que estamos no caminho certo, estamos na direção certa e, se Deus quiser, nós continuaremos neste caminho e nessa direção. Muito obrigado, senhor presidente. Peço ao vereador José Dimas que assuma os trabalhos da mesa diretora, por favor. Seguindo, então, a sequência no horário destinado ao pinga-fogo, com um tempo de 10 minutos, o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais. Primeiro eu vou pedir licença para tirar a máscara, para ficar melhor o som. O que me trouxe a essa tribuna hoje, senhor presidente, é novamente a discussão em relação aos professores eventuais, que a Secretaria de Educação convocou os professores para voltarem às escolas, numa situação que é
assim, quando todos os diretores, professoras efetivas, professores de prazos determinados começam a entender a calamidade e a situação difícil dos professores eventuais, causa indignação em todo mundo. São 400 professoras, professores eventuais, 400. Nós fizemos diversas vezes aqui o debate em relação à situação desses profissionais que ficaram sem o auxílio dos R$600, o auxílio federal, porque tinham um contrato com a prefeitura. A prefeitura, ao invés de fazer auxílio, fez aquele empréstimo. E a gente falando, faça auxílio, faça auxílio. Agora convoca esses 400 professores para voltarem para a sala de aula para pagar esse empréstimo até o final do ano. Já não tem o que comer em casa, passam necessidade, vão voltar para trabalhar de graça, e em muitos casos, vai ter gente fazendo vaquinha para dar vale transporte para esses professores irem trabalhar. Porque se já está numa situação que não tem salário, que vai mandar ir de graça, ainda assim tem que pagar vale transporte por conta. E foi por isso que eu fiz um requerimento de minha autoria, Juliana Fraga também fez um requerimento, o requerimento 1290, o meu caso aqui é o requerimento 1291. A ideia era fazer até uma indicação, solicitando que a prefeitura estudasse a viabilidade de fornecimento de vale transporte durante esse período de pandemia. Como não foi possível fazer a indicação, foi feito um requerimento, mas esse requerimento foi rejeitado aqui na Câmara Municipal, pela maioria dos vereadores que apoiam o prefeito, que era para, pelo menos, analisar a possibilidade de fornecer vale transporte durante esse período de crise para os professores eventuais. Nós estamos falando de 400 profissionais, muitos que já deram aula há vários anos aqui em nossa cidade, são conhecidas das escolas onde eles e elas dão aula, e que estão passando uma necessidade absurda, que precisa de apoio. A cidade recebeu recursos, milhões e milhões, mais de 140 milhões no total, e não fez nenhum tipo de apoio social, nada. Nenhuma cesta, nenhum auxílio, nenhum tipo de apoio. E agora, retornando para a sala de aula, a partir de uma convocação da Secretaria de Educação, para pagar o empréstimo. É de uma crueldade, de uma situação que não tem igual no Brasil. Essa situação ela é única aqui em São José dos Campos. Podem comparar com outras cidades que não é assim. Somente aqui que está tendo esse absurdo. E pode comparar com cidades vizinhas. Ter uma situação onde 400 professoras, a sua maioria professoras, que ganham até muitas vezes menos de um salário mínimo, terão que voltar para a escola pagando a sua própria tarifa, colocando a sua vida em risco, para pagar esse empréstimo e trabalhar de graça nesse processo dos professores eventuais. E aqui, o único pedido que foi feito foi que a prefeitura pudesse, pelo menos, estudar a viabilidade de fornecer vale transporte para os professores eventuais. E nem isso foi possível aprovar nesta Casa de Leis, um requerimento solicitando pelo menos o estudo da viabilidade de fornecimento de vale transporte, devido a uma situação de excepcionalidade, uma situação de emergência, onde o poder público tem condições de fazer outros gastos conforme a necessidade. E nós passando aqui por uma situação desse tipo em nosso município. É muito triste de ver os depoimentos, daqui a pouco a vereadora Juliana vai colocar alguns depoimentos aqui, mostrando a gravidade dessa situação. Por enquanto, está sendo os professores eventuais, daqui a pouco vai aparecer a mesma história com os oficineiros, depois vai aparecer a mesma história com os transportadores escolares que receberam empréstimo, atletas e por aí afora. É preciso humanizar, é preciso trabalhar de uma maneira onde a prefeitura comece a fazer auxílio para essas famílias. Recurso tem,
Condição de fazer tem. Não fez por opção mesmo. Uma opção cruel, uma opção desumana e desnecessária. Lamentar e repudiar esse tipo de situação que não precisava estar ocorrendo em nosso município. Basta olhar o exemplo de outros municípios vizinhos, que não fizeram essas medidas horríveis contra essas pessoas que trabalham para o poder público, hein? Que trabalham para o poder público e estão passando por essa situação. Então, eu pedi esse tempo aqui na tribuna, não vou usar ele todo, mas não poderia deixar de expressar a minha indignação em ver esse documento reprovado aqui na Câmara, de pedido de viabilidade de auxílio de Vale Transporte para essa categoria dos professores eventuais, que estão, desde o começo do ano, sofrendo e muito por falta de auxílio, por falta de apoio, com necessidades de ter alimento em casa e não ter nada, mas absolutamente nada de apoio por parte do poder público. Dando sequência, então, ao Pinga-Fogo, e o vereadora Juliana ou o Sérgio Camargo? Então, dando sequência, pelo prazo regimental, a vereadora Juliana Fraga. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Eu compartilho da mesma indignação do vereador Wagner, que acabou de falar aqui nessa tribuna, e mais uma vez eu venho aqui para falar das condições dos professores eventuais na cidade de São José dos Campos. Uma cidade rica, uma cidade da tecnologia, uma cidade que constrói uma ponte com mais de 60 milhões, com um arco só para enfeite, inútil, né, o arco, e que recebeu mais de 100 milhões para o enfrentamento ao Covid, que vai deixar dívida para o próximo prefeito, com todos os gastos que ele tem feito, e mesmo assim, olha para os professores eventuais da nossa cidade, que trabalham nas nossas escolas, com as nossas crianças, olha para esses profissionais de uma maneira desumana, olha com uma precariedade absurda até, fazendo com que esses professores realmente estão passando necessidade. Fizeram empréstimo, 2 meses de empréstimo, chegou no mês de julho, não fez nem empréstimo e também não avisou o que ia acontecer, simplesmente cortou, e agora estão chamando os professores eventuais para ir para a escola para simplesmente pagar o dinheiro que eles receberam. Como o vereador já tinha falado aqui, não foi um benefício, não foi um auxílio, foi um empréstimo. E esses professores estão passando dificuldades. Dificuldade essas que hoje muitos recebi vários relatos de professores, eu selecionei alguns aqui, porque eu não posso deixar de falar dos próprios professores, a situação que eles estão passando, que é realmente de se indignar. Então, eu faço questão de ler essa noite alguns relatos, para não dizer que a gente está inventando aqui. No caso, os professores eventuais não recebem nem vale transporte para trabalhar. Eles estão tendo que ir para a escola, alguns são chamados para trabalhar em escolas longe de casa, sendo que para pagar esse empréstimo, sendo que não tem nem vale transporte, não tem nem comida em casa. E esse olhar é que desse prefeito está tendo para esses profissionais. Então, aqui eu quero uma professora. Bom dia, sou professora eventual de São José dos Campos. Minha escola, a sede, acabou de me contactar, propondo retornar às aulas online para pagar o dinheiro adiantado pelo prefeito no início da pandemia. Não sou contra o pagamento, mas como iremos retornar ao trabalho? Preciso me sustentar, tenho 2 filhas, no momento estou como empregada doméstica, sem demérito, mas está trabalhando como empregada doméstica, até a situação normalizar. Como irei abrir mão do trabalho atual para trabalhar o mês inteiro para devolver ao prefeito um empréstimo, feito sem o meu consentimento? Será que podemos devolver o dinheiro sem precisar ir às aulas?
Essa é uma pergunta, porque além de tudo, elas têm os professores e as professoras têm vários questionamentos, mas não tem nem a fala, não tem nem a atenção do gestor, da secretária, para responder os questionamentos desses profissionais. A outra está aqui, preciso muito de ajuda, estou desesperada. E a respeito do empréstimo dos eventuais que fomos obrigados a pegar no momento de pandemia. Não tenho condições de pagar, porque a escola onde tem o termo é longe, tenho que pagar condução. Tenho uma idosa que não tenho com quem deixar e não posso deixá-la sozinha, pois a casa do idoso não está funcionando. Por favor, me ajude, estou desesperada, pois no momento disse que se não pagarmos, no documento disse que se não pagarmos, não poderemos mais exercer função na prefeitura e não sei o que fazer. Boa tarde, Juliana. Sou professora eventual, vi sua postagem no grupo em apoio à educação. É um absurdo o prefeito liberar os eventuais para voltar devido à dívida. Mas na escola em que tem o termo, só tem 2 licenças. E só 2 eventuais pegaram. E nós, as outras eventuais, estamos sem lugar. E sem uma posição para pagar nossa dívida. Não tenho conseguido vaga próxima à minha residência. E se eu quiser, tenho que esperar eles arrumarem vaga em outro bairro. Ou seja, tenho que pagar passagem e comida. Já vou trabalhar para pagar a dívida. Ainda tenho que pagar para ir pagar? É um questionamento da professora. Ainda tenho que pagar para ir pagar. As eventuais que foram colocadas para cobrir a licença vai ficar até o fim do contrato, em dezembro. Ou seja, vão pagar a dívida e ainda receber. A partir daí, e nós vamos ficar com a dívida. Ou a escola tinha que dividir as horas para todas pagarem. O prefeito liberava para todas voltarem, nem que seja para arrumar a escola, armário ou fazer trabalhos pedagógicos. Para finalizar, tenho aqui uma professora falando que está fazendo bico, que tem filhas, que tem dificuldade em ir, e não vai conseguir ir, porque o bico que está sustentando a família, as 2 filhas, a casa de aluguel. Então, eu também não tenho respostas, porque todos os nossos requerimentos estão sendo rejeitados nessa casa. Inclusive, fiz também o requerimento para que seja pelo menos o Vale Transporte seja ofertado a essas professoras. Além da lei que eu tinha apresentado já semana passada, que autoriza o município a conceder em caráter emergencial e excepcional o adiantamento de parte de remuneração dos professores eventuais. Ou seja, mas esse olhar humano, esse olhar para as pessoas, infelizmente nós não temos nessa cidade. Não temos pelo prefeito Felício do PSDB. Infelizmente, esses professores estão aqui pedindo socorro, clamando, pedindo ajuda, mas sinto dizer que eu não vejo esperança que faça algo para esses professores. Se até agora não fizeram, desde março estamos passando por uma pandemia, recebemos mais de 100 milhões, nenhum auxílio foi dado, nenhuma cesta básica foi comprada, nenhuma isenção de ISS. Infelizmente, sinto dizer que não é agora que eu vejo que esse prefeito vai olhar para esses profissionais, infelizmente. Mas quero continuar aqui pedindo em nome das professoras eventuais da nossa cidade, que respondam a essas colegas, que faça algo para essas colegas, que dê um auxílio, dê uma ajuda, dê um vale transporte, faça alguma coisa que realmente tire essas colegas da situação que elas estão, porque desse jeito não dá para ficar. Obrigada e boa noite, senhor presidente. Seguindo a sequência do horário de pinga-fogo, pelo tempo regimental de 5 minutos, mas pode usar um pouco mais, vereador Sérgio Camargo. Com a palavra, então, o vereador Sérgio Camargo. Não. Movimentos pró-vida podem ser condenados a pagar indenização às famílias. Exatamente isso. Exatamente isso, vereador, que eu vim falar na noite de hoje. Uma alerta aos movimentos pró-vida
da nossa cidade, do nosso estado, de todo o Brasil, que podem ser condenados a partir de agora a pagarem indenização às famílias. Essa notícia saiu na Folha de São Paulo de ontem. Um padre que impetrou um habeas corpus em favor do feto, do nascituro, para que ele não fosse abortado, que teve esse habeas corpus atendido, impediu, então, esse aborto, salvou a vida dessa criança, isso em 2005. Ontem saiu uma condenação que ele terá que pagar uma indenização de R$ 398 mil à família. Ou seja, vereadores, agora defender a vida é crime. Aquelas pessoas que se propõem a defender a vida, a defender a família, a defender o direito daquele que está no ventre, que ainda nem nasceu, ele é um criminoso. Ele pode ser condenado a pagar uma indenização. Neste caso, do padre que defendeu a vida, uma indenização de R$ 398 mil. Então fica aí a nossa indignação com esse caso, senhores vereadores, senhores, as pessoas que estão nos assistindo em casa, e também aos movimentos pró-vida da nossa cidade, que tanto lutam para defender as famílias, que tanto lutam para defender a vida, agora também serão, daqui a pouco, cerceados do trabalho, porque poderão ser condenados a pagar indenização. É lamentável ler essa notícia no jornal, de que isso está acontecendo no nosso Brasil. Cada vez mais as pessoas que defendem a cultura da morte estão avançando e conseguindo implantar o aborto no Brasil. Lamentável para nós cristãos, lamentável para nós que somos defensores da vida, ouvir uma notícia dessa, que o padre vai ter que pagar R$ 390 mil de indenização por uma família, por ter defendido a vida daquela pessoa que ainda nem tinha voz para poder se defender sozinho. Ou seja, é realmente uma prática abominável o que acontece no nosso país e lamentável esse fato. Senhor presidente, boa noite. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.